Programa Nova Vida. Oferecimento Bampará. Cada dia melhor para você. Olá, estamos começando mais um programa Nova Vida. E hoje, o tema do nosso programa é violência contra a mulher. Dessa vez, nós vamos abordar esse tema no âmbito judicial. E para isso, convidamos a doutora Lucinere Rezende. Ela é promotora de justiça de violência doméstica e familiar contra a mulher. Se você está sendo vítima desse tipo de violência ou conhece alguém que esteja sendo, não perca o programa de hoje. Nós vamos tirar todas as suas dúvidas. Ligue 091 99 83 0332 ou 3265 1258. Ou ainda, mande seu e-mail para pgmnovavida@gmail.com e participe do programa. O programa da Família Paraense já está no ar. Atualmente, o consumo do álcool e outras drogas tem sido um dos principais motivos do aumento nos casos de violência doméstica e familiar. Com isso, associações e ONGs têm sido criadas para defender os direitos de vítimas dessas agressões. O Fórum ouve as mulheres aqui moradoras da nossa Grande Belém e da área metropolitana, arredores e adjacências de Belém. Estamos sempre ouvindo e participando e propondo. Temos dentro do fórum várias coordenações, onde temos vários grupos dentro das coordenações, temos GTs de trabalho que produzem o conhecimento, que produzem proposta, que levamos para os gestores por ocasião, como falei, das conferências municipais de mulheres e das conferências estaduais de mulheres e da Conferência Nacional, a qual participam todos os estados do Brasil. Mesmo com leis e instituições de defesa, a mulher ainda tem sido a maior vítima desse tipo de crime. Companheiro é quem compartilha, e compartilhar são coisas boas, né? Que vem para os dois. Então, eu jamais vou pensar dizer que é o meu companheiro me bateu, não. É um algoz, é um inimigo que eu tinha e não sabia. Então assim, a orientação é primeiro rever esses conceitos de amor. Agora, sim, respeitando as escolhas. Quer ficar, continua, tá, mas então tem aí um instrumento, tem um mecanismo de defesa que continua com ele, mas ele não vai mais bater, porque é crime, então ele vai preso, vai ser processado. Além das mulheres, o número de crianças vítimas dos próprios pais também tem aumentado. Nesse caso, o problema é ainda maior, pois acaba interferindo na personalidade e no comportamento. Para mim, o ponto-chave é a mudança do comportamento. Em que sentido? Se aquela criança ela é muito alegre, ela é falante, com certeza, se ela está sofrendo algum tipo de dano, ela vai ficar mais apática, ela vai falar bem menos, ela vai ficar triste, ela não vai ser aquilo que realmente ela era. Então, tem essa diferença, a gente consegue perceber. Muitos casos acabam não chegando ao conhecimento de autoridades ou familiares. Isso acaba exigindo uma atenção maior à mudança de comportamento dessa criança. O próprio pai e a mãe podem observar essa mudança do comportamento, até mais fácil para eles do que para a gente. Os parentes também que convivem com aquela criança, né, eles conseguem também observar se aquela criança está sendo realmente tratada com amor, com carinho, como toda criança precisa e necessita, né? Ou se ela está sofrendo algum tipo de agressão familiar do pai, da mãe. O consumo abusivo de álcool continua sendo usado como justificativa para a violência doméstica e, com isso, destruindo famílias inteiras. Eu achei que estava na hora, entendeu? Graças a Deus tenho saúde e tudo, mas não é tanto por isso, saúde, trabalho, nem nada. É por a minha família que eu quero recuperar de novo, né? Principalmente o meu casamento. A minha esposa já veio aqui, semana retrasada ela veio com meus filhos. Então ela sempre disse que o dia que eu parasse
ela se ajoelhava aos meus pés. E eu não ligava para isso, entendeu? Eu deixei a bebida destruir o meu casamento, a minha vida. Eu cheguei a agredir a minha esposa, assim, porque eu chegava, ela começava com aquela discussão, e eu queria gritar mais alto que ela, e eu fazia ela ficar lá e ia em cima, e ela calmava, porque a gente quer ter todo o direito, né? Porque a gente chega em casa, a gente sabe que está sendo errado. O consumo de álcool e de drogas tem contribuído para uma estatística já extremamente elevada no país: a destruição da família. Dependência de álcool e outras drogas é uma doença. A recuperação é a única solução. Conheça o Espaço Nova Vida, credenciado pela Federação Brasileira de Comunidades Terapêuticas. Com uma área de 16 mil metros quadrados, o Espaço Nova Vida oferece a você tratamento e prevenção de álcool e outras drogas. Entre em contato com a gente, 9983-0332 e 3265-1258. No mercado tão competitivo, fazer um banco cada dia melhor não é para qualquer banco. É para o Bampará. Em 3 anos, ele dobrou de tamanho e até o fim do ano estará em 100 municípios do estado. 4 vezes mais operações realizadas e um patrimônio 2 vezes maior. O resultado disso é um banco sólido, moderno, seguro. Venha conhecer este novo Bampará e os novos produtos que fazem dele um banco cada dia melhor. Bampará. Cada dia melhor para você. O programa Nova Vida está de volta. E hoje, conversando com a doutora Lucinete Rezende, promotora de justiça de violência doméstica e familiar contra a mulher. Doutora, o que é considerado como violência contra a mulher? É só agressão física? Não, na verdade, a Lei Maria da Penha, ela veio definindo vários tipos de agressões, né? De violência, vamos dizer assim, são 4 tipos: violência física, violência moral, psicológica, né, que se equivalem, violência sexual e violência patrimonial. Todos esses 4 nuances se constata como violência doméstica. Doutora, o que é a Lei Maria da Penha? Pois é, a Lei Maria da Penha é uma lei que recebeu este nome em razão da luta de uma mulher chamada Maria da Penha, que foi vitimada por várias vezes pelo seu companheiro, seu esposo, e não resultou na sua morte, felizmente, tanto que a lei é homenagem a ela, mas resultou que ela ficou em cadeira de rodas. Ela apanhou violentamente e hoje ela é uma cadeirante. E em homenagem a ela foi batizada de Lei Maria da Penha. Ela simboliza a luta histórica de libertação da mulher da opressão, né? Então, a Lei Maria da Penha nasceu com esta finalidade de libertar as mulheres para que elas tenham uma vida digna, uma vida livre, uma vida onde ela seja realmente valorizada. E antes da Lei Maria da Penha, como é que o poder público julgava essas agressões às mulheres? Pois é, qual foi a grande diferença, né, com o surgimento em 2006 da Lei Maria da Penha? Bom, antes eu dou sempre como exemplo o que acontecia comigo, enquanto promotora de justiça, quando eu recebia uma moça agredida pelo namorado, como aconteceu até em Mosqueiro, eu nunca esqueço esse episódio. Ela chegava de olho roxo, machucada, e a gente abria a audiência, eu, o juiz, e no final o rapaz se comprometia a comprar os remédios para ela e para a sociedade ele dava uma cesta básica para alguma instituição carente. E ali eles saíam e pronto. Eu não sei se essa moça continuou com esse rapaz, mas eu sei que o olhar dela cruzou com o meu e eu senti que ali eu não estava resolvendo nada. Ali era um caminho para ele repetir tudo de novo, né? Era o caminho da impunidade. Então, o grande marco, o grande diferencial com o surgimento da lei em 2006 é justamente esse. Os agressores passaram a ser punidos de forma severa, muito severa. A lei é muito severa, justamente para que ficam temerosos e não repitam a violência. Essa Agora, é a finalidade. Após a criação da Lei Maria da Penha, aumentou os casos, a procura ou diminuiu? Como é que ficou? Aumentou, né? Aí nós vamos nos perguntar por que aumentou. Porque eles continuam batendo, eles continuam violentando a mulher, os agressores,
ou porque elas criaram coragem de denunciar. Eu quero crer que aumentou porque as mulheres agora não aceitam nem um empurrão, não aceitam nem um tapa e não aceitam nenhum tipo de violência, entendeu? Então, aquele sujeito que chega em casa e sai quebrando, que faz e acontece, ela já sabe que tem que sair e tem que denunciar na delegacia da mulher. Qualquer mulher que seja agredida tem direito a essa proteção? Qualquer mulher. Mulher. O que é considerado mulher para a Lei Maria da Penha? É aquela que, ainda que não esteja, vamos dizer, na fase adulta, depois de 18 anos, mas já vive como mulher. Meninas de 17 anos, mas que já tem um companheiro, já são às vezes até mãe. Um boletim para depois procurar? Ela tem várias portas. Ela tem a Promotoria de Justiça, ela tem a Delegacia da Mulher, e essa mulher, ela tem que correr mais rápido para o primeiro socorro. Inclusive a Delegacia do bairro mesmo, que não é a Delegacia da Mulher, ali também pode ser a primeira porta dela. Mas Belém do Pará, hoje já temos o Propaz Mulher. O que é o Propaz Mulher? É um prédio só. É a casa da vítima. Basta ela ir na Mauriti, entre 25 e Duque, que lá ela vai encontrar promotor de justiça, lá ela vai encontrar defensoria pública, delegadas da mulher, assistente social e psicóloga. Ela não precisa mais pegando ônibus para ir para o Instituto Médico Legal, para ir na DEAM, para ir falar com a promotora Lucineri, não. Ali está tudo concentrado, um atendimento. Isso é um avanço muito grande para Belém do Pará e que não existe, inclusive, em outras capitais. Agora, qual o perfil dessas mulheres? São pessoas simples, carentes, ou são pessoas esclarecidas, digamos assim? Inclusive nós temos uma questão polêmica, que há um tempo atrás foi falado na Luana Piovani, ser ou não vítima do dado Dolabella, né, porque ela tinha uma situação boa, o juiz disse isso. Ela era uma mulher que não era hipossuficiente, que ela não se enquadraria. Errado. A mulher vítima de violência doméstica se enquadra na Lei Maria da Penha, independente da condição financeira dela, social, educacional, entendeu? Nós temos casos de mulheres esclarecidas, mulheres formadas que apanham, nós temos casos de mulheres financeiramente fracas, mas que apanham, então isso é uma variação grande. Sendo que, claro que nós temos pesquisas que o índice maior é na baixa renda, por conta da estrutura social daquela família que desencadeia os problemas, né? E qual a situação atual no Estado a respeito dessa violência contra a mulher? Hoje, no Estado, nós temos lutado por políticas públicas no sentido de conscientizar o adolescente, o menino, para que ele não se torne um agressor. Nós estamos nessa fase. Trabalhando a educação familiar. Porque o caminho, as portas, já ensinamos. Eu acredito que todo mundo sabe que é a Lei Maria da Penha, né? As mulheres sabem, e os homens também já sabem que é a Lei Maria da Penha. Então, eu acho que agora, o que nós estamos contando condenações. Hoje, em Belém, 30% dos processos da Justiça, 30% dos processos criminais são da Lei Maria da Penha. Isso é um índice altíssimo. Então, nós não queremos aumentar esse índice, nós queremos reduzir. E a única visualização que eu tenho é educar aquele menino, aquele garoto, para que ele não fique violento, para que ele não copie o exemplo de um pai, de um irmão. Nós temos que trabalhar a educação. A base, eu acho que assim há uma projeção de redução do índice. Digamos, existe um fator comum, digamos, droga, álcool, a falta de diálogo, espiritualidade. Qual é o caso mais na verdade, que desestrutura essas famílias? Exatamente. É o álcool? A palavra certa que você disse é uma desestrutura familiar, que pode ser sim o álcool, mas nunca podemos... Pode ou é? Não podemos dizer que é um fator determinante. Porque se nós formos dizer isso, eles sempre vão chegar na sala de audiência e dizer, eu só faço isso porque eu bebi. Ou ela vai... Ou ela vai dizer, não, doutor, ele não faz isso, é só quando ele bebe. Aí eu pergunto, e que dia ele bebe? Aí ela diz, quase todo dia. Então, ele bate nela todo dia. Então, o álcool não pode nunca ser justificativa para encobrir aquele caráter do homem violento que ele tem. Porque, às vezes, o álcool não desencadeia a violência. A pessoa fica mais alegre, fica mais carinhosa. Cada caso é um caso. Cada caso é um caso. Então, no estudo da violência doméstica, nunca podemos colocar que o dependente químico, né, o álcool, a droga, seja a justificativa para ele praticar aqueles atos violentos. Agora, essas mulheres, elas vão até o fim do processo ou elas desistem? Como é feito depois? Se ela desistir, como é que fica a coisa? Elas desistem e é por isso que
muitos profissionais do direito, promotores, juízes, defensores, delegados, advogados, costumam dizer, não ajuda mais, isso a gente tem que corrigir muito na polícia, inclusive, porque não é a primeira vez que vem. É aquela frase, a mulher de malandro que apanha, vai... Não é assim. Aquelas duas pessoas estão adoecidas num relacionamento que precisa ser trabalhado. Ela vai vir uma vez, vai se arrepender, vai vir a segunda, e todas as vezes que ela vier, nós temos que estar de porta aberta para ela, compreendê-la, dar uma nova oportunidade, porque vai ter um momento em que ela mesma vai se empoderar desse conhecimento e vai perceber que ela não precisa passar por isso. Então, existe sim a possibilidade dela perdoar, dela dar uma nova chance, mas vale dizer que ela pode perdoar, dar uma nova chance. Mas nós não perdoamos. Se você praticou uma violência doméstica, você vai ser punido sim. Então, quando elas chegam na sala de audiência, doutora, mas eu já fiz as pazes, eu não queria mais que ele fosse punido. Ótimo, o seu desejo vai somar na hora da juíza dar a pena. Doutora, não deu uma pena muito alta, mas ele vai continuar sendo acusado, se ele for realmente um culpado. Claro que se ele for inocente, nunca. Mas se ele for culpado, vai continuar. Agora, esse agressor, qual é a pena dele máxima? Olha, vai depender muito do crime, né? Os crimes que a gente mais encontra na violência doméstica é ameaça, os empurrões, puxões de cabelo, que são as vias de fato, lesão corporal, que não se dá grau, se é grave, gravíssima, não, lesão corporal, tentativa de homicídio e homicídio. Começa em 1, 2 anos, os mais brandos, conforme essa lista que eu falei, e pode chegar até 30 anos se for um homicídio. Então, nós vamos sempre ter em mente o crime que ele praticou, né? E o juiz é que vai dar os anos, o juiz é que faz essa dosagem da pena. Agora, esse advogado é contratado pela mulher ou é o Estado que... É assim, para a mulher, ela tem a promotora de justiça, o promotor de justiça, a vítima. Mas se ela quiser um defensor, se ela disser, não, doutora, eu sei que a senhora tem muito processo, eu quero um defensor para mim também. Ela também tem direito, a Defensoria Pública tem esse núcleo de atendimento à vítima mulher. E o agressor também tem um núcleo de atendimento, o defensor público ou o advogado particular, se ele quiser, se ele puder constituir, né? O sujeito também, o agressor, sempre vai ter uma assistência jurídica. Ninguém nunca é processado, condenado, sem que tenha uma assistência jurídica, né? Positivo. Doutora Lucinere Rezende, nós vamos dar uma pausa, vamos para um pequeno comercial e depois a gente continua esse papo. Dependência de álcool e outras drogas é uma doença. A recuperação é a única solução. Conheça o Espaço Nova Vida, credenciado pela Federação Brasileira de Comunidades Terapêuticas. Com uma área de 16 mil metros quadrados, o Espaço Nova Vida oferece a você tratamento e prevenção de álcool e outras drogas. Entre em contato com a gente, 9983-0332 e 3265-1258. Você desconfia que seu filho está usando drogas? Quer ter certeza? Faça o teste agora mesmo na sua casa. O resultado sai na hora, rápido e fácil. Chegou o Rapid Drug Screen, tecnologia inovadora de testes rápidos para detecção de drogas. Para uso também em empresas. Barato, simples, prático e confiável. Uma tecnologia American Biomedical Corporation. Representante no Pará, Centro Nova Vida. Ligue já a 3229-3600 e peça o seu kit. No mercado tão competitivo, fazer um banco cada dia melhor não é para qualquer banco. É para o Banpará. Em 3 anos, ele dobrou de tamanho e até o fim do ano estará em 100 municípios do estado. 4 vezes mais operações realizadas e um patrimônio 2 vezes maior. O resultado disso é um banco sólido, moderno, seguro. Venha conhecer este novo Banpará e os novos produtos que fazem dele um banco cada dia melhor. Banpará. Cada dia melhor para você. Estamos de volta com a doutora Lucinere Rezende, promotora de justiça de violência doméstica e familiar contra a mulher. Depois de feita a denúncia e recebida, qual é a providência tomada pela promotoria? Assim, a vítima,
ela, como eu falei há pouco, ela pode ir tanto na delegacia de polícia, como no Ministério Público, como na Defensoria. Existe uma rede de atendimento que nós denominamos, né? São várias instituições que podem recebê-la. Há momentos em que elas têm sim que fazer logo um boletim de ocorrência, dizer qual foi o crime antes que os vestígios sumam. Ela tem que fazer o BO, que é para poder encaminhar rápido para o ML, que hoje também já funciona nesta casa, que eu falei da Mauriti. Ela não precisa mais se deslocar, mas ela pode dizer, não, doutora, eu ainda não quero ir na delegacia de polícia, eu quero primeiro conversar com a promotora para ela me explicar o desdobramento desses processos, o que é que vai acontecer comigo, com ele, com a minha família. E eu vou sim receber essa moça, nós temos psicóloga para conversar com ela, se ela estiver muito emocionada, não estiver em condições de falar, eu primeiro mando que ela vá com a psicóloga até se refazer, para então ouvir eu falar de lei, de artigo, de pena, né? Então são várias nuances aí. Quando ela chega e faz a denúncia, como se diz, quando ela comunica o crime, o promotor de justiça tem que verificar qual é o crime e mandar que ela seja aberta uma ocorrência policial. Mas se ela precisar de medida protetiva, nós podemos pedir. O que é a medida protetiva? É uma inovação da Lei Maria da Penha, no artigo 22, onde ela pode pedir que o agressor saia do lar, para que ela fique em paz com os filhos ou sozinha. Ela pode pedir que ele não se comunique com ela de forma nenhuma, nem por telefone, nem por mensagem, nem por e-mail, porque ela teme as ameaças dele, ela o teme, então ele não se... Também não pode ser proibido que ele se aproxime dos filhos, porque nessa hora eles têm uma loucura pelos filhos. Doutor, eu quero ver meus filhos, eu preciso ver meus filhos. Antes nem olhava para os filhos, mas eles aí criam essa necessidade na justificativa para se aproximar daquela mulher indefesa. E aí vão várias situações. Ela tem um emprego e ela está machucada, ela não está em condições nem de ir para a casa dela, vamos mandá-la para o abrigo. Mas ela tem um emprego, como é que fica o emprego desta mulher? Nós podemos comunicar para o patrão dela para que ele não a demita, porque ela está naquele momento na proteção do Estado. Por que é importante que ela procure as autoridades, seja a DEAN, seja a promotoria? Porque no momento que ela ingressa por qualquer porta na rede, ela já está sob a proteção do Estado. E essa tranquilidade nós temos que passar para essa vítima. Se acalme, se tranquilize, porque agora a senhora não está mais sozinha. A senhora tem alguém para caminhar ao seu lado. Então, essa é a importância. Se ela disser, mas a delegacia é longe para mim, eu estou mais perto do Ministério Público, então venha para o Ministério Público. E nós vamos encontrar o meio de ir distribuindo tudo que precisa ser feito para ela. Agora, no caso aí da mulher, ela procurando a promotoria, o agressor não vai, aí que vai ficar com raiva dela mesmo? Existe essa que vai fazer ameaça realmente? Existe essa e que possibilidade. Fazer aí é quando a gente precisa guardar ele um pouquinho, né? Aí a gente pede para o juiz decretar uma prisão, porque ele, em liberdade, representa um risco para esta mulher. E aí nós pedimos a prisão preventiva dele, sensibilizamos o juiz de que há necessidade do cárcere para aquele agressor, porque ele precisa sentir o peso, a força da lei, porque eles são desafiadores. É nesse caso eu peço a prisão preventiva. A prisão preventiva dele e o Estado dá o acolhimento para a mulher. Exatamente. Para os seus filhos. Ou eu peço só que ele saia da casa, que ele procure um local para ele ficar enquanto ela vai se refazer no lar dela. Entendeu? Então, cada caso é um caso. O certo é que a lei, ela veio abordando todos esses aspectos, né? Assim, há a possibilidade de ficar mais violento quando sabe que ela tomou providências. E eis a razão, porque muitas não vêm dizer. Só que ela tem que vir, porque o homem que agride, ele começa com puxão de cabelo, ele começa com empurrão, com tapa, depois ele vai surrar e depois ele vai matar. Então, ela não vindo, ela está correndo risco. Ela vindo também está correndo risco. Só que é diferente, quando ela vem, ela já tem uma rede que a protege. Ela não está mais sozinha. Só as vítimas podem fazer denúncia? Ou uma pessoa anônima pode fazer um denúncio de algum caso para o Ministério? Nós temos ali um 180, que é um disque denúncia, aonde qualquer pessoa liga. Você percebe que aquela vizinha sai com o olho machucado, sai de óculos escuros, você ouve os gritos e você vê que a situação está se prolongando no tempo e não vê uma solução. Então, você liga de forma anônima e diz, olha, no endereço tal, na rua tal, nós estamos percebendo que está acontecendo violência doméstica. E deixa conosco. Nós temos esse 180 no país todo e temos polos, focos, aonde, no nosso caso de Belém do Pará, vai para o núcleo que eu coordeno, que é o núcleo de atendimento à mulher, né, de enfrentamento à violência contra a mulher. E ali eu vou fazer um crivo de onde é a situação, se é Belém, se é Tucuruí, se é Paragominas, e vou encaminhar
para o colega promotor de justiça, para a delegacia de polícia, vou tomar as providências. Então, é um pedido até que se faz, que as pessoas que tenham conhecimento de violência doméstica denunciem, porque assim você está salvando uma família, salvando uma vítima, né, de um crime mais grave. Agora, o Ministério Público tem conseguido atender essa demanda? Temos, porque nós temos assim um empenho muito grande. Nós somos 4 promotores de justiça que trabalham com a Lei Maria da Penha. Cada um de nós tem uma equipe de estagiários, servidores, e nós temos que estar intensivamente dando conta, porque, como eu falei, os nossos processos hoje são em torno de 11 mil. Ou seja, na minha mesa, eu trabalho com cerca de 4 mil processos, né? Então, você há de se assustar e dizer, nossa, é sobre-humano. É assim, é pesado, mas nós temos que fazer um empenho, um esforço. E eu comparo muito a nossa legislação com o Estatuto da Criança e do Adolescente, que foi de 1990. Hoje, a Promotoria da Infância e Adolescência são 10, 11 promotores, mas o Estatuto é adulto, tem mais de 20 anos, né? Então, o que eu digo nas minhas falas, nas palestras que eu faço, é o seguinte: a Lei Maria da Penha é só uma menina, ela fez 8 anos agora. Então, nós temos muita coisa pela frente, né? Não sei se serei eu ainda que darei continuidade, mas enquanto eu estiver na ativa, eu vou trabalhar para conquistar mais promotores, mais funcionários, mais servidores, mas hoje nós atendemos sim a demanda dessa forma que eu estou lhe falando, intensificando o nosso trabalho. Agora, doutora, esses agressores são condenados. Após cumprir a pena, eles voltam para conviver com a própria mulher? Como é que fica isso? Como é trabalhado isso? Nós temos dispomos, como eu falei, na rede. Hoje eu reputo que está mais estruturado para trabalhar este homem é o Núcleo de Atendimento ao Homem da Defensoria Pública, é o NEA. Este núcleo foi criado de uma forma muito positiva para trabalhar este agressor durante o processo e após o processo. Eles vão até ter um encontro grande aí justamente para verificar como está sendo a recuperação. E é bonito o trabalho, eles vêm, dão depoimento, as mulheres sentem que eles realmente querem continuar a família, dão uma nova oportunidade, né? Outros não conseguem mais conquistar a família, já perderam no caminho, mas existe esse trabalho, hoje nós dispomos desse trabalho. Agora, né? Esse trabalho todo é só dentro do poder público, digamos, ou trabalha com parceria com alguma instituição? Não tenho conhecimento ainda de parcerias, mas toda parceria é válida, porque a intenção que se tem não é punir. Por exemplo, eu sou promotora de justiça, meu papel é acusar e punir os culpados. Mas, lógico, que eu sei, como uma profissional, que a família é o mais importante. Então, se aquela mulher ama aquele homem ama aquela mulher, já trabalhar essa questão da violência tão em condições de refazer aquele lar, nós temos que ajudar também, né? Não é porque ele já respondeu um processo, já foi condenado, que nós não vamos ajudar. Todos nós devemos nos empenhar nesse sentido. Doutora, quem quiser mais informações, a senhora tem um telefone, procurar onde? Nós temos um telefone de plantão que é o 8871-2125. Ele pode ser utilizado para ligar em qualquer situação, né? Ele fica 24 horas ligado para a gente orientar, para dizer como ela deve se comportar a vítima, a quem se dirigir. E o endereço, que é esta casa única, que hoje já existe em Belém, é aquele que eu falei, na Mauriti, entre 25 e Duque, Propaz Mulher Deão. Agora, doutora, muito obrigado pela sua participação no programa Nova Vida, que é o programa da família paraense. Obrigada. Se a senhora quiser, está à disposição para a senhora qualquer esclarecimento seu. Eu agradeço a oportunidade da Promotoria de Justiça da Violência Doméstica e Familiar estar aqui no seu programa, que eu sei que tem a audiência, né, bem comandado. Então, eu sei que nós temos que aproveitar essa oportunidade para que a sociedade saiba a quem se dirigir em situação de violência doméstica. Então, a imprensa, programas como o seu, são a nossa voz junto à sociedade. Então, sempre que quiser nos chamar, nós estamos prontas para lhe atender. Família Nova Vida agradece. E não esqueça, no próximo domingo, 7h30 da manhã, programa Nova Vida. É o programa da família paraense. Só por hoje, sem droga. Tchau.
Programa Nova Vida. Oferecimento Banpará. Cada dia melhor para você.